unidade de saúde da família, então a gente não tem muito acesso a essas informações sobre a medicação. Acho que você poderia falar um pouquinho. Olha só, o SUS ele dá uma cobertura para tratamento oncológico. Então, as unidades próprias do SUS, o Aristide Maltese, o SICAM, o Santa Isabel, São Rafael e o Hospital da Irmanduz, Santo Antônio, eles têm serviços de oncologia, onde o paciente recebe o remédio, recebe o tratamento de quimioterapia. O problema do SUS é que a tabela do SUS ela não está completamente atualizada. Então, alguns tratamentos novos, alguns tratamentos mais caros, mais modernos, ainda não estão contemplados ali. Então, esse é um projeto também da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de modificar essas tabelas. A gente tem em grandes centros como o Instituto do Câncer em São Paulo, que já tem todo tipo de tratamento. Então, muitas vezes a gente tem que encaminhar o paciente para outro lugar quando é uma necessidade de um tratamento mais assim, específico, tá? Mas o geral é dado pelo SUS. Falando do câncer de mama, doutora Márcia, as mulheres, a gente percebe que elas têm muito medo assim, do diagnóstico, até por causa da mutilação, né, da mastectomia. Ainda tem muito isso, apesar de hoje em dia ter a cirurgia reparadora que vai reconstituir a mama, tudo direitinho. Veja só, a questão também do diagnóstico cedo diminui a mastectomia. Porque se eu tenho um tumor pequenininho, eu posso tirar um quadrante da mama e a paciente não vai ficar com mutilação, ela vai fazer uma cirurgia conservadora, ela conserva a mama e depois ela faz a radioterapia. Então isso diminui muito o trauma para a paciente. Agora precisa estar diagnosticado cedo. E as cirurgias de reconstrução, elas são muito boas hoje. Todos os casos do tratamento tem que fazer quimioterapia, radioterapia, sempre? Não? Eu posso te dizer bem porque é o que eu trabalho, claro. Mas assim, tumores muito iniciais, muito pequenos, se eles têm fator de prognóstico positivo, por exemplo, se eles têm receptores hormonais, se eles são bem localizados, muitas vezes, por exemplo, tirando um pedaço sempre da mama, ao invés da mastectomia, a radioterapia tem que ser feita para proteger da recaída no local. Mas a radioterapia é muito bem tolerada. Não tem muito efeito colateral. E a gente muitas vezes mantém as pacientes só com bloqueio do hormônio por 5 anos, ao invés de quimioterapia. Por que as pessoas têm tanto medo da biópsia? Acho que a biópsia é um pouquinho dolorida, mas não é uma dor insuportável. Mas porque fala assim, vai mexer, vai piorar. Vai abrir, vai piorar. Isso também é um mito. É um mito? Né? Porque se você não mexe, como é que você vai diagnosticar? E assim, o ideal é que entre a biópsia, se ela for positiva para câncer, e a cirurgia, a gente não demore muito. Porque você pode realmente, não pela biópsia, mas pela biologia do tumor, esse tumor pode crescer. No caso dos tumores hereditários, a gente sempre recomenda que observe na família aquele paciente que teve o diagnóstico, a idade do paciente teve o diagnóstico mais precoce. Por exemplo, se a gente tem uma paciente, nós temos uma que teve diagnóstico com 35 anos. Então, as filhas dessa paciente, ela tem que começar a fazer todo o acompanhamento e a prevenção com 25, 10 anos antes. A gente recomenda também, a gente só recomenda, mas porque isso é uma decisão da paciente, que aquelas pacientes jovens, que depois que forme sua família, então ela possa fazer a ovarectomia, a retirada dos ovários, das trompas e, se possível, também das mamas. Porque aí reduz, quando você tira ovário e trompas, reduz o risco. Ficou assustada agora. Mas aí é câncer hereditário, não é para qualquer câncer. E a maioria 90% não é hereditário. Só me diga uma coisa, se a senhora chegasse para uma paciente e falasse tudo isso que a senhora me falou agora, como é que a pessoa vai agir? Ou você vai ter que tirar trompa, ovário, conversa com ela estava falando aqui agora que as pacientes ficam mais tranquilas quando vão lá. Porque ela já tem o câncer. Ela sabe que é hereditário. Você vai tirar tudo. A gente vai somente mostrar para ela os caminhos que ela tem que seguir para reduzir o risco. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, e aí ela faz todo o acompanhamento. Se ela vê que tem realmente, se detectar um pequeno tumor de ovário, então ela já retira. Mas aí tá aí porque as pessoas não querem saber. Já pensou? Né? É melhor não saber, ficar com tudo que eu tenho aqui do que eu ter que sair arrancando minhas coisas. Mas só uma coisa, em relação à retirada da mama, só para
colocar isso é porque a retirada da mama, nesse caso, como prevenção, é uma retirada com a colocação da prótese e não retira o mamilo, retira só a glândula a pele. Fala em mama, Julita está com as mamas ali no colo, que ela quer mostrar pra gente. Isso aí é usado para fazer o autoexame? Então, a gente faz sessões educativas. Levante assim para os meninos poderem mostrar. Olha lá. Faz sessões educativas nas comunidades, dentro da unidade de saúde, nas salas de esperas. E a gente mostra um pouquinho o que é fazer o autocuidado da mama. Então, a gente ensina que com os dedos, as pontas dos dedos, não exatamente nessa posição, mas você pega mais essa parte aqui dos dedos, você vai fazer movimento circular, como se fosse circulando uma moeda de 10 centavos mais ou menos, e vai tocando nessa mama, acompanhando a mama toda, desde a parte maior até a parte menor. Então, você vai fazendo essa palpação e também pode ser com o dedilhado de... Tem algum período, assim, antes da menstruação, depois? Nós ensinamos sempre que uma semana após a menstruação é o tempo melhor de estar fazendo esse toque, porque ela provavelmente esteja mais desinchadinha. Para as mulheres que não menstruam, escolher um dia no mês para se tocar. Então, pode ser ou o primeiro dia do mês, ou uma data que ela nunca esqueça. E o homem, como é que o homem pode fazer? O homem também faz o mesmo toque. E lembrar que do homem, quando ele dá sinal que tem algum nódulo, algum caroço, alguma alteração, é mais perceptível. Ele não esconde muito porque a mama dele é rudimentar, não cresceu. E a mulher, ela já mascara mais o nódulo ou a alteração que ela tem. E quando o homem tem aquele peitinho assim, maminha? Então, ele tem a fase da adolescência, não é? Com criança também, quando nasce, que eles desenvolvem essa maminha, mas nada de grave, ela regride, isso é ação de hormônio mesmo, regride, mas não é preciso também estar apertando, quebrando a pedra, como o pessoal fala, porque isso dói e provavelmente vai aparecer outras alterações, mas dizendo que se tiver de ter câncer, já nasce predisposto para ter câncer. Não vai ser porque vai quebrar a pedrinha que vai ter câncer de mama. Então, ele pode... O quê? Se ele tiver riscos de ter câncer de mama, ele quebrando, ele machucando essa maminha, vai acelerar o processo. Pronto, para a gente encerrar então, começar a encerrar. Qual é a sua dica assim, para as pessoas aproveitarem esse momento de reflexão que a gente está tendo? Para se cuidar, para quebrar esse mito assim, eu não quero saber se eu tenho, é melhor não saber do que eu cuidar. Eu acho que primeiro é buscar informação completa. Segundo, se tocar, ter consciência que qualquer um de nós estamos tendo risco, mas as pessoas que se previnem, elas têm menos risco, menos chance de adoecer. Quando você fala buscar informação, principalmente conversar com o médico. Sim. O ginecologista, no caso da mulher, que é quem está atendendo ela ali. Exatamente. Pedir que todos esses profissionais lhe toquem. Porque eu sempre digo que para a gente, quando está no serviço de saúde, a gente não tem que ter medo do paciente. A gente tem que gostar do cheiro do paciente, do toque do paciente, enfim. Criar esse vínculo com esse paciente, para que se torne parceiro da gente e a gente só quer o bem dele. Então, essas mulheres, esses homens, que eles procurem mais a gente e que aceitem também mais os agentes comunitários nas suas casas, que é o trabalho também que a gente faz. Que bom, Kyoko. Eu acho isso também. Eu acho que buscar informações, né? A informação, ela é um agente poderoso para qualquer coisa. E hábitos de vida saudável. Porque o desenvolvimento de qualquer doença, ela depende da sua genética, mas depende também de fatores ambientais. Então, se você tem um hábito de vida saudável, então a genética nossa, ou seja, quando apareceu a espécie humana, não apareceu para usar todas essas coisas que a gente usa, né? Esse tipo de alimento, esses condimentos, esses corantes artificiais, aromatizantes. Nós não fomos modelados geneticamente para usar isso. E nós usamos tudo isso. Eu digo as mínimas coisas, né? A gente usa água já clorada, usa sabonete para tomar banho. Então, nosso organismo não foi preparado para nada disso do ponto de vista biológico.
Então, nós fizemos várias alterações. E a gente tem responsabilidade agora com isso também. Então, essas alterações todas que nós fizemos nos nossos hábitos de vida. Então, hoje a gente fica sentado assistindo televisão, muda o canal. Colhendo os frutos, né? A gente vai colher esses frutos. Então, para você minimizar isso, você precisa da informação e ter hábitos de vida saudável. Então, tentar, não vou dizer assim, deixar de usar essas coisas. Não, claro que a gente precisa, eu acho a tecnologia uma coisa assim importantíssima, gosto demais. Mas a gente precisa usar isso de forma responsável. Então, a gente precisa saber que determinadas coisas não fazem bem à saúde. E você pode usar, mas moderadamente e evitar. Eu vejo crianças, mãe, outro dia eu estava no ônibus com uma moça, uma criança de 6 meses com a mamadeira cheia de refrigerante, a criança comendo batatinha frita e tomando refrigerante. Então isso não é um hábito saudável para uma criança de 6 meses. Já que você não tocou nesse assunto da tecnologia, esse uso mesmo dessas coisas enfiadas no ouvido, tudo, isso um momento vai ter uma consequência. Possivelmente. Né? Porque é radiação, não deixa de ser. A gente usa um monte de coisa que a gente nem sabe quais são as consequências ainda. Então, eu digo assim, o ideal era, não mexa no que está quieto. Então, foi feito dessa forma, mas não tem como. Então, o avanço tecnológico é tão grande que a gente não tem mais como voltar, né? Então, a gente tem que seguir, mas a gente tem que seguir isso com responsabilidade. Então, tendo hábitos de vida saudável, principalmente a gente que é responsável pelas crianças. Então, não incentivar as crianças já com hábitos muito ruins, porque isso ela vai descobrir lá na frente. Com certeza, eu não criei meus filhos comendo determinadas coisas, mas eles descobriram isso lá na frente. Mas eu evitei durante um período que ele entrasse em contato com aquelas coisas que eu sei que não ia ser muito boa, não ia ser muito saudável. Cada coisa a seu tempo. Isso. Doutora Márcia. Eu concordo com tudo que elas falaram, eu acrescento só. A informação deve ajudar as pessoas não a terem mais medo da doença, e sim a perceber que diagnosticar cedo e prevenir é o melhor caminho. E eu sempre falo umas coisas para os meus pacientes assim, olha, se estiver muito cansado, não coma, durma primeiro, depois você come. Nunca faça nada estando muito cansado, com raiva, muito estressado. É melhor você descansar, relaxar, respirar um pouco. As pessoas nem lembram de respirar. A gente respira muito mal. Precisa, às vezes, respirar fundo, relaxar a nossa musculatura, né? Repousar nossa mente um pouquinho para poder seguir as coisas. Então, comer, então, que é um hábito... Olha, a gente vive de quê? Da comida e do ar que a gente respira. Então, a gente tem que tentar fazer com que isso seja muito adequado. E o resto é tentar diagnosticar cedo. Com consciência, tranquilidade, né? Muita paz. E até o nosso próximo encontro.